Vamos embora falar sobre comercial, falar sobre o que fez eu e a nossa empresa gerarmos 2,6 milhões em vendas no 1 a 1. E isso eu estou falando levando em consideração só aquilo que eu fiz, tá? Eu não estou levando em consideração o que meu time e outras pessoas envolvidas na operação conseguiram gerar. Então, essa imersão, você vai ver que aqui no canal ela vai estar subdividida em três coisas diferentes. Eu vou tratar elas de forma mais pontual. Isso aqui é uma imersão completa que eu dei para os nossos mentorados da mitologia. Se hoje você está querendo conhecer mais como funciona o nosso sistema, tá aqui embaixo, mas vamos sem enrolação a nossa aula, tá? Então, a primeira pergunta que eu sempre faço a qualquer um dos mentorados da gente é: o que é que te impede de bater o seu recorde de faturamento da história, tá? Por quê? O processo de escala ele vai acontecer nos detalhes. E se você for ver, e a partir do que eu vejo todos os dias, sempre quando um cliente está travado em 20, 30 mil, para ir para 50, 70, 80, 90, a gente está falando que são pequenas negligências que ele precisa corrigir. Geralmente o cliente manda mensagem para ele, só vai fazer follow-up daqui a 1, 2, 3 dias. O cliente ele pediu a proposta, no dia você manda a proposta atrasada. Você era para ter feito um conteúdo, você fez uma levantada de mão, você não respondeu as pessoas a tempo. Então, antes mesmo de querer o milagre, a gente vai observar que nos pequenos detalhes estão as coisas que a gente faz para conseguir refinar o nosso processo e de fato escalar. Então, vamos aos básicos, fundamentos. Por quê? Eu sou muito fã do Michael Jordan. Se você for ver relatos como, por exemplo, do treinador do Michael Jordan, Tim Grover, fala que o Michael Jordan ele é extraordinariamente bom no básico. E eu quero que você fique extraordinariamente bom também no básico. Então, primeiro de tudo, qual que é o seu objetivo nesse mês? Tá? Ah, Matheus, hoje o meu objetivo nesse mês é fazer 100 mil. O objetivo nesse mês é fazer 60 mil, 50 mil, 70 mil. Tá bom. Como é que isso se divide agora nas semanas? Observando o começo do mês, tu está com mais oportunidades ou menos oportunidades? Tu vai fazer mais ações prospectivas no começo do mês ou tu vai fazer mais ações prospectivas no meio do mês? Ou no final do mês tu vai fazer uma ação de follow-up para recuperar essas pessoas? Pronto. Essa visualização é importante porque a gente divide sempre objetivos em semanas, tá? E a partir da divisão de objetivos por semanas, a gente entende qual semana a gente consegue tracionar mais, qual semana a gente consegue tracionar menos. Por exemplo, aqui dentro da nossa empresa, a gente sempre na primeira semana é um pouco mais devagar. Por quê? A gente está dando aula para os nossos mentorados. E como eu cuido mais da parte de direção comercial e vou trazer alguma imersão para eles, eu não consigo 100% dar atenção nos dois. Entendeu? Então eu preciso dividir nas semanas. Então, geralmente, eu consigo combinar as ações das aulas com ações prospectivas, mas ao mesmo tempo eu tendo a priorizar essas questões de formas mais pontuais. Então, primeira nota, qual que é o teu objetivo? Tá, o objetivo esse mês é esse aqui, beleza. Tu divide ele em semanas. Não necessariamente cada semana precisa ser igual, beleza? E por último, estrela polar. Qual que é o principal indicador que você precisa acompanhar? Exemplo, para a gente é determinante ter número de reuniões. Então, se a gente tem menos volume de reuniões na semana, isso significa que a gente não vai chegar no nosso objetivo. Se eu quero olhar para o marketing, eu vou definir no nosso objetivo que a gente roda uma isca, a gente utiliza como CPL, ou seja, o custo por lead. Então, só tem que olhar para isso. Então, no marketing tem que olhar para o CPL, no comercial tem que olhar para o número de reuniões realizadas. Pronto, se eu consigo observar para esses dois, eu vou ver o quanto a minha empresa está crescendo. Terceira coisa, sempre quando eu estou observando os objetivos das pessoas, eu sempre peço para ela colocar em bonequinhos. Então aqui é um exemplo dos nossos bonequinhos. Eu tenho um quadro branco dentro da minha casa e vou escrevendo o nome de cada uma das pessoas que eu vou vendendo e as que eu irei vender. Então vamos supor que o objetivo daquele mês são 10, 12, 15 mentorados. Eu vou deixar 15 bonequinhos em branco e conforme eu for vendendo, eu vou passando isso. Isso é uma forma também de te motivar e de estabelecer os objetivos a partir de semanas, porque vamos supor que uma semana você conseguiu mais, pois isso aí já te motiva muito mais, e é uma forma de condicionar o teu cérebro a buscar pessoas, e não só números e não só metas. Outra coisa, talvez você tenha tido um mês muito bom passado, ou você teve um dia muito bom ontem, e vendedor não pode ficar falando do passado, vendedor se importa com hoje, ou seja, é o que você faz hoje, constantemente renovando as suas energias como vendedor, que vai fazer com que você consiga tracionar seus resultados. Então, um comercial de sucesso, seja para você ou seja para o seu time, é todos os dias manter as ações prospectivas acesas, porque senão é muito fácil o vendedor que trabalha com resultado, ele dá aquela descansada, e é que a partir daquela descansada ele começa a desvirtuar do processo comercial. Então, quais são as filosofias para você atingir os objetivos
e pegar aquilo que eu fiz para gerar mais de 2,5 milhões em resultados comerciais. Primeiro, a importância da obsessão. Ser incrivelmente bom no básico. A gente não precisa aqui de muita firula. Então, se a gente está falando de comercial, eu vou tratar aqui as partes deles, mas basicamente é o pré-venda, ou seja, preparar a pessoa para a call e chamá-la para uma call e conduzi-la de forma magistral dentro da call. Hoje, se você está errando, não está tendo o resultado que você espera, ou você está errando na pré-venda, ou você está errando na venda. E dentro da venda, vocês vão ver em outras aulas aqui que eu vou trazer, existem micropassos que você pode estar errando dentro dele. Então, se você está errando em alguma dessas partes, sua operação está sofrendo. Seja na hora de agendar, seja na hora de relembrar agendamento, que é um motivo muito grande no show que as pessoas têm, ou nesses pontos mais específicos. Então, é importante que você seja obcecado em gerar resultados de forma pontual. Segundo é o programa de multiplicação de talentos, ou seja, o quanto de energia você precisa investir para bater esse objetivo. Exemplo, em maio foi um mês que a gente também fez mais de 100 mil reais de faturamento e a gente foi para o Japão, tanto eu como o meu sócio. Ele foi para o Legendários, no Monte Fuji, e eu fui dar uma palestra, dar um treinamento, o que eu estou dando para você eu estava falando lá no Japão agora, tá? Então, se eu for para o Japão, o que é que eu preciso pensar? PMT, Programa de Multiplicação de Talentos, que foi uma coisa que eu aprendi com o Pablo Marçal e o Marcos Paulo. Pô, ao invés de eu mirar na meta quantas pessoas, eu miro em quanto de energia eu preciso colocar nessa meta para que ela tenha resultado. Então fui para o Japão. Se eu fui para o Japão, eu não só tenho que pensar no Japão, mas em tudo que eu vou fazer para que a ação do Japão seja boa. Então, na hora de fazer follow-up com os meus leads, eu vou comunicar que eu estou fazendo isso. Na hora de eu lembrar a minha audiência do Instagram, eu vou comunicar, vou gerar valor para gerar desejo para o meu produto, ao mesmo tempo que eu vou reaquecer o nosso setor de entrega para trazer mais indicações. Então, eu utilizo todo o ecossistema para colocar energia nele e para trazer mais objetivos, mais oportunidades. Vamos lá. Depois, não normalizar fracasso. Tu é vendedor, então tu tá um dia sem agendar, 2 dias sem agendar, 3 dias sem agendar. Não normaliza essa merda. Tipo assim, tu é diretor comercial, tu tá guiando um time, não normaliza. Tipo assim, se tu não ficar no pé, vendedor tem que ter um tubarão ali mordendo a bunda dele toda hora. Se não tiver, não vai dar certo. Ele vai se acomodar, ele vai achar que foi bom, vai ficar com as comissões dele feliz e tranquilo. Não pode ser assim cobrado. Então, se tu não tá batendo recorde mês a mês de faturamento, isso tá errado e tu não pode normalizar isso. Porque se ela tá estagnada, a tua empresa ela tá morrendo. E quarto, sistema de refinamento. O que é que você poderia ter feito melhor? Então, na segunda-feira, deixa eu ver se eu falo isso já aqui. Vou falar mais já já. Mas segunda-feira, define o objetivo, sexta-feira tu refina. Então, todo no final de semana tu tem que mapear onde estão os erros da tua operação. E o teu trabalho na segunda é só melhorar o que estava errado. Ponto. Se tu faz isso semana após semana, tu vai ver que a tua empresa vai ficar muito mais sólida na parte comercial. A tua única prioridade comercial é gerar mais reuniões e converter mais reuniões. Então, se tu quer escalar o teu faturamento, tu tem que fazer mais coisas para gerar mais reuniões e mais coisas para converter mais reuniões. Tá aqui, a série de mentorias high ticket é esses dois. Se você hoje não está aumentando seu faturamento, ou você está convertendo pouco as reuniões, que acontece bastante, ou você está gerando pouca reunião. Uma vez um cliente ela chegou e falou assim: Ah, Matheus, mas é porque, né? Eu tô com gargalo, né? Eu tô com gargalo. Eu perguntei, quantas reuniões? Aí olha o sistema aqui. Quero mais vendas. Então, vou fazer mais reuniões. Se eu quero fazer mais reuniões, eu vou falar com mais pessoas qualificadas. E se eu quero falar com mais pessoas qualificadas, eu falo com mais pessoas. E cada etapinha dessa é uma métrica. E eu tenho consciência disso. Aí eu perguntei, Lari, me conta mais. Tá, tu quer fazer mais vendas. Tu fez quantas vendas? Ela fez X. Aí eu, beleza. E de quantas reuniões? Ela fez 4. Aí eu fiz 4 reuniões na semana. Ela fez, não, no mês. Eu fiz, opa, o gargalo aqui foi esse. Então o problema dela não foi o problema de vendas, não foi taxa de conversão, foi volume de reuniões. Tá, se o problema foi volume de reuniões, vamos olhar mais um passo anteriormente. Quantas pessoas estão pendentes para a reunião? Será que eu estou conseguindo gerar desejo numa reunião? Não estou conseguindo gerar desejo. Opa, então quer dizer que eu estou tendo pouca reunião, não pela reunião, mas pelo que vem antes. Então a gente faz sempre essa engenharia reversa para garantir que cada uma das partes, cada uma das etapas, elas estejam sendo contempladas dentro do nosso processo. Próximo passo. Rotina geral de aceleração comercial. Então é importante que você tenha uma rotina comercial clara, tá? Rotina comercial clara, conheça as suas taxas e tenha um sistema de gestão que te faça ter resultado. Se tu consegue ter uma rotina comercial clara, você conhece suas taxas e conhece seu sistema de gestão, tem esses 3 claros, é muito difícil você não bater seus objetivos, porque você vai estar acompanhando isso muito de perto, fazendo uma gestão muito de perto para conseguir ter resultado. Tá, primeira coisa, dentro da rotina comercial existem 2 partes, a hora de ouro e existe a parte da hora de platina. Então, hora de ouro é o momento de abordar.
é de prospectar. Prospectar não é só gente fria, tá? Vamos supor que você vai fazer aquele velho follow-up, mandar aquela mensagem de acompanhamento, tu tá prospectando, só que tu não tá indo no alvo, por exemplo, de marcar uma reunião ou de fazer uma venda. Tu pode estar coletando informações ou qualificando lead ou construindo familiaridade. E aqui é uma coisa que eu vou comentar em outras aulas. Construir familiaridade muda o jogo. Por quê? A gente tem uma cabeça muito de vender, 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 vender. Mas, cara, se a gente não constrói um relacionamento, a pessoa não paga a merda do ticket alto, entendeu? É só você ver a merda da Ferrari que fica enrolando um monte de gente vários anos para ela comprar um carro. Ou a Birkin que te bota na lista de relacionamento, decide qual produto que tu compra lá dentro da Hermès para tu comprar uma bolsa, quem sabe um dia se eles quiserem. Então, o mercado de luxo, o mercado de alto ticket, ele é muito voltado a relacionamento. Então, familiaridade é importante para isso. Você conhecer seus leads e acompanhar eles. Agenda. Qual é a hora que eu vou abordar essas pessoas? E aí, fazendo uma lista das pessoas que você for abordando. Porque se eu for olhar, ou alguém que for especialista for olhar a parte de vendas, ele vai direto nisso. Varado. Cadê? Deixa eu ver quem tu tá abordando. Ah, não tá abordando. Por isso que tu não tá vendendo. Então tem que ter uma rotina para que tu comece a criar previsibilidade comercial, previsibilidade de oportunidades e, portanto, previsibilidade de vendas. Então a gente tem 4 objetivos. Ou a gente marca uma reunião e fecha uma venda, que é o que você já conhece, ou coleta informações, qualifica o lead, ou constrói familiaridade. Então se eu tenho isso muito claro, tem vezes que eu vou abordar a pessoa só para relembrar o assunto que a gente já tinha conversado. Então eu tenho um cliente que, por exemplo, ela é especialista na parte de LinkedIn. E ela vai para uma palestra. Eu posso ir lá perguntar como foi a palestra. Entendeu? Porque eu quero trazer ponto de contato, fazer com que ela lembre de mim e criar essa aproximação para facilitar a decisão dela. Então, todos os dias eu faço dessa seguinte forma: eu abro no Notion uma nota super simples. Follow-up, ou seja, pessoas que eu já falei do passado, e novos contatos, pessoas que eu estou dando um pontapé inicial. E aí eu boto tag simples, né? Follow-up e novos contatos. E ao abordar, eu sinalizo follow-up, coloco os nomes abaixo, da mesma forma ao abordar novos contatos. E eu boto emojis para facilitar, ou seja, ligação, mensagem, reunião, proposta e venda. Se aquela pessoa, eu fiz uma ligação, uma abordagem direto ali, ligando direto para ela, sem ser, mandando mensagem, direta, diretaço, eu sinalizo que ela atendeu. Se ela atendeu, eu consegui agendar uma reunião, emoji da ligação e emoji do videozinho. Então eu boto assim para que fique visual e eu consiga transmitir isso entre os meus vendedores, entre as minhas listas. E depois, toda semana, eu vou organizando isso dentro de um CRM. Matheus, quais são os CRMs que tu recomenda? Isso é uma coisa bem abstrata, mas existe a Clint, existe a Como, existe o Pipe Drive, existe a BD 360, que é esse que a gente usa. Enfim, o CRM ele é menos importante do que o uso constante dele. Você garantir que todas as semanas você está preenchendo. Como é que a gente faz o CRM? Contato, ou seja, pessoas que a gente mandou uma mensagem, mas não necessariamente nos responderam. A partir do momento que essa pessoa me responde, ela entra em conversa. A partir do momento que eu começo a conversar com ela, eu preciso qualificá-la, ou seja, cumprir um dos objetivos da prospecção, que é qualificação. Depois da qualificação, vou promover ou propor uma reunião. Da reunião proposta, eu vou para a reunião agendada. Até aqui é o processo de pré-vendas. Daqui para frente é o processo de vendas. É a passagem do bastão para o closer. Ou seja, fiz a parte do pré-vendas, agora eu vou passar o bastão para o closer. A partir da reunião realizada, é um mix de closer e SDR, ou pré-vendedor e vendedor, de passar o bastão. Pronto. Reunião agendada, proposta feita, venda realizada e follow-up, aqui é o closer. Então é importante que você tenha claro essas oportunidades para que você as visualize e a partir disso tenha clareza de, poxa, esse mês eu vou ter X vendas, esse mês eu vou ter Y vendas. Então se tu tem a rotina comercial clara, todas as outras coisas são facilitadas. Então qual que é o seu objetivo diário? Tirar as pessoas da esquerda do CRM para a direita do CRM. Então esquerda, contato, em conversa, qualificação, até o processo de venda. Se travou demais numa área, eu preciso entender aquilo para conseguir refinar, e aí é onde entra a segunda parte, que são as taxas base. Então, vendas ela é matemática. Conheça seus números, as métricas irão escancarar onde estão os gargalos da sua operação, por isso tenha suas métricas na ponta da língua. Então, qual que é a sua taxa de agendamento? Ou seja, quantas pessoas você precisa conversar por dia para garantir o agendamento? Segundo, qual que é a sua taxa de não comparecimento? De quantas reuniões realizadas a partir de reuniões agendadas acontecem de fato. Então, se tem muita reunião agendada e pouca reunião realizada, a gente tem um problema, a gente tem um gargalo que, se refinado, a gente consegue grandes resultados. Depois, a taxa de qualificação,
Ou seja, tu fez várias reuniões. Nem todas as reuniões tu fez uma proposta. Se nem todas as reuniões tu fez proposta, isso significa que nem todas as pessoas que foram para reuniões eram qualificadas ou estavam no momento de compra. Culpa de quem? Pré-vendas, que não descobriu isso na qualificação lá em cima. E por último, você já conhece taxa de conversão, venda realizada por. Então, como é que a gente vai melhorando semana após semana para garantir essa previsibilidade comercial? Na segunda-feira a gente estabelece objetivos, isso é um sistema de sprint, tá? Estabelece objetivos e na sexta-feira a gente olha para métricas e cria pontos de refinamento para a próxima semana. Então, vou dizer um exemplo da nossa operação aqui que aconteceu. Eu estou treinando aqui alguns vendedores nossos e um deles, a gente tava tendo muito não comparecimento, tipo, muito mesmo. Aí eu fiz, me manda a gravação da reunião. Aí eu fui ver como é que ele estava fazendo o agendamento ou os chats que ele estava mandando. E o que ele fazia assim, o Matheus ele tem um horário tal dia, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu digo assim, olha, eu não sei se dessa forma que tu tá fazendo é adequado, porque tu não gerou urgência, tu não gerou importância na reunião. Opa, então o que é que significa? Eu não estou com um problema aqui de taxa de conversão nem de qualificação. Eu preciso garantir que essa pessoa compareça. Então, na próxima semana, eu vou usar práticas, seja de narrativa, seja de engenharia social, para fazer com que essa pessoa compareça à reunião. Dito isso, todo dia ou toda semana eu vou bater com o meu vendedor ou com o pessoal que está no meu comercial, inclusive comigo. Tá, quantas vendas, que vieram de quantas reuniões, que vieram de quantas pessoas qualificadas e de quantas conversas geradas. Então a métrica sagrada da operação comercial é quantas conversas foram geradas, porque eu preciso submeter isso ao processo matemático de escala. E quando eu sempre gosto de pensar, né, e foi esse casal maravilhoso que me ensinou isso, que é o Alex Hormozzi e a Leila Hormozzi, que é o seguinte, tem um sistema de falhas, ou seja, vale muito dinheiro você ter um pré-vendedor, você ter um social seller junto com você, porque nos dias que você não está agendando, nos dias que você não está perto, ele vai fazer por você. E é uma pessoa que vai estar fazendo aquilo muitas vezes full time, ou dedicando 4 horas, 5 horas do tempo dela para fazer algo pela sua empresa que você não faria estando na correria da vida do mentor. Então a conta é simples. Quanto vale ter mais 3 a 6 reuniões qualificadas por semana? Ah, Matheus, mas eu já tive SDR, ou já tive close, e não é bem assim. Tá, então vamos supor que são 2 ou 3 reuniões. 3 reuniões no mês são 12. 12, 3 por semana dá 12 no mês. Entendeu? Então, 12, vamos supor que tua taxa de conversão é 25%, a gente está falando aqui de 2 a 3 conversões. Dependendo do teu ticket, a pessoa já se pagou. Então, quem está pensando em escalar tem que pensar por alavancas. Onde você coloca o seu esforço para que aquilo traga muito mais prosperidade e muito mais resultado para a sua operação. Dito isso, para a gente finalizar essa parte, já passando para a parte de pré-vendas, tá? Eu preciso que você conheça o modelo mental do jogo do vôlei. Ou seja, o pré-vendas ele recebe o lead. Então o lead ele vai chegar, pá, cabe a ti receber bem essa pessoa. Seja chegando de forma ativa, chegando de forma passiva, outbound ou inbound. Beleza. A partir disso, pum, eu mandei para as vendas. Agora as vendas vai levantar para fazer o fechamento. Se o processo de vendas, o intracall é pobre, o fechamento vai ser difícil. Porque você vacilou na condução. E se você conduz mal, você conduz sem clareza, você conduz sem que a pessoa consiga de fato ter um resultado, tu vai suar muito no fechamento. O teu close vai suar muito no fechamento. Então, o que é que eu preciso fazer? Garantir uma recepção perfeita, um levantamento liso para o fechamento ser maravilhoso. Porque se eu dou a bola ruim para o cara fechar, o que é que isso significa? Que vai ter uma barreira ou eu vou errar propositalmente. O que é a melhor coisa? E por que essa metáfora do jogo mental, né, do modelo mental do jogo de vôlei, ela é tão boa? Porque a cada ponto, a cada não venda, você consegue refinar. Ou seja, não vendeu, errou a abordagem. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso melhorar? Então essa mentalidade de refinamento, ela tem que acompanhar o vendedor a vida inteira. Vou dar um exemplo essa semana que aconteceu. A gente está em julho de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo. Eu tive uma reunião essa semana e eu estava vendendo para um cara que ele tem perfil dominante. Eu não sei vender para perfil dominante, porque eu tenho perfil dominante. E um dominante contra o dominante, fica dois bodes batendo a cabeça um com o outro. Aí eu digo, cara, que merda, não sei. Como é que eu vendo para esse povo? Tem que estudar essa parte. Opa, eu tô meio ponto. Eu não fiz o ponto, eu tô meio ponto, eu perdi a venda.
e já vi um refinamento que eu preciso fazer. Se você se propõe a fazer isso a cada erro, seu processo comercial ele fica muito sólido. Muito sólido. E é isso que fez com que, durante todo esse tempo, eu gerasse tantos resultados. A solidez do processo comercial. Dito isso, o que é que você precisa aprender em cada uma das etapas do jogo de vôlei? Eu vou te apresentar aqui algumas coisas, principalmente em próximas aulas, tu vai decidir. Tu precisa refinar ou tu precisa reaprender. Se tu precisar refinar, tu vai ver e mudar detalhes. Se tu precisar reaprender, é um pouco mais chato, mas você vai ver que você vai aprender agora da forma certa de quem já faz isso há muito tempo. Então, qual que é a prioridade do pré-vendas? É garantir agendamentos. Ou seja, ele tem que converter oportunidades em reuniões qualificadas. É isso que ele faz. Deixa eu ver se eu pulei. É isso aí. Então, como é que a gente gera mais reuniões? A partir do momento que eu começo a interpretar cada lugar que eu estou ou cada fonte como um canal de aquisição. Ou seja, cada lugar é uma sala narrativa. Exemplo, eu moro em Alphaville e trabalho em casa, porém eu frequento a Ironberg, que é a maior academia do mundo, é uma academia de destaque. Então, o tempo inteiro eu tenho que ter consciência de quem que possivelmente é o meu lead, o meu cliente em potencial. Pô, eu tô lá conversando, vou revezar uma máquina. O cara fala assim: "Ah, não, cara, eu sou mentor", minha cabeça já roda uma chave. Vira uma sala narrativa. Agora é a hora de entender se ele é aí entra naquele processo. Estou em conversa, eu estou qualificando para ver se ele é esse cara pode ser meu cliente. Aí eu vou entender como construir familiaridade, como se aproximar dessa pessoa. Ou seja, cada lugar é um canal de aquisição. Hoje você vai para a igreja, você vai para a missa, você vai para quais lugares? Quais lugares podem ser canais de aquisição? Eu sei que as pessoas elas tendem a errar muito na rede social porque elas interpretam o quê? Todas as oportunidades dela vão vir a partir do direct, vão vir a partir do WhatsApp. E não é bem assim. É uma coisa mista, uma salada mista que pode vir um pouquinho de cada lado. Então, não centralizar todos os ovos numa cesta é importante nesse caso, ao mesmo tempo que você domina uma cesta. Então, pode ser através de produção de conteúdo, stories, reels, carrosséis. 2, anúncios. Você produzir anúncios e captar essas pessoas. 3, eventos presenciais que você participa. E aí eu quero deixar uma sugestão aqui. Se você quer um material completo nosso de eventos presenciais, o framework que eu fiz para os nossos clientes da mitologia, comenta aqui embaixo. Eventos presenciais, manda o framework de eventos presenciais que eu vou explicar como é que você aplica ele na prática. E por último, palestras. Ou seja, quando você vai fazer uma palestra, ao invés de você ir lá fazer um pitch de 2, 3 mil e vender para 3, 4, 5 cabeças, não seja burro, entende? Você faz um formulário, porque pessoas que estão em palestra, elas não estão em momento de decidir se elas vão pagar 15, 20, 25 mil num produto. Eu tinha uma cliente que ela queria fazer isso, ela queria fazer um pitch para 300 pessoas. Eu digo assim, não faz isso, Raíssa. Falei assim, pega esse povo e faz um Forbes no final, uma oferta para Forbes. Mas quanto é que ela cobrou? Nada. Aí ela tem 230 contatos, ou seja, de 300, 230 contatos, é uma taxa quase de 70% de conversão, sacou? Agora, desses 230, se ela consegue converter 10%, era muito maior do que ela ia converter se ela fizesse na hora. Então, isso é uma sacada que eu passo para os nossos clientes sobre palestra e que gera muito resultado que você pode aplicar caso você faça palestras ou aulas por aí. Depois, sala secreta, colocar todo mundo num Zoom e apresentar uma oportunidade. Lead Magnet, que a gente manda materiais, a gente manda coisa para as pessoas para que elas gerem resultado. E por último, indicações. Por que eu coloquei indicações por último? Porque é o que eu menos controlo e é o que muita gente sobrevive, mas na nossa empresa é a parte mais fraca. Então, e da reunião agendada? Agendou, o que é que tu precisa fazer? Tu precisa garantir comparecimento. A pessoa que chegou, tu precisa garantir que ela esteja lá. Então vamos supor, hoje é segunda-feira, eu agendei com a pessoa para quinta. Na terça-feira eu mando uma mensagem, na quarta-feira eu mando uma mensagem, e na quinta-feira eu mando uma mensagem dizendo que estou muito animado para a reunião e uma hora antes eu falo que eu mando o link em até 5 minutos. Por quê? Eu preciso relembrar o compromisso. Segundo, elevar a consciência. Ou seja, se a sua empresa tem materiais, envia materiais da tua empresa, envia cases que são semelhantes com ela, envia materiais escritos, envia vídeos que podem servir para o momento dela, podem ajudar o momento dela. E tudo isso aqui vai facilitar todo o fechamento, ou seja, é uma recepção perfeita do lead para facilitar o fechamento. E por último, criar proximidade e conexão, tá? Então a gente cria essas partes para a partir dessas partes você conseguir gerar essa confiança e o lead começar mais tranquilo. Então você vai ver que se você consegue elevar a consciência e criar um relacionamento com a pessoa, a qual ela fica fácil pra cacete, porque ela vem sem um escudo.
E quando a pessoa vem sem o escudo, a objeção é real. Não é figurada, não é vou pensar, não é preciso raciocinar, botar no papel, ela vai jogar a real. Então, todo o trabalho de pré-vendas ajuda demais na parte das vendas. E aqui uma coisa que eu aprendi enquanto eu fui palestrar no Japão é o modelo mental que eu trouxe pra gente, que é o Shokuhin Sampuro, que é assim, ó. Todas as vezes que você vai no restaurante japonês, nem todos, tá? Mas o restaurante que ele precisa de alto giro, alta rotatividade de pessoas, ele tem na frente dele todos os pratos, tipo numa amostra perfeita, perfeitamente replicada do que vai vir no prato. O molho, o arroz, a carne, onde ela vai estar, o tamanho da carne, para que o cliente não seja enganado, ok? Ou seja, o que é que você pode fazer no seu pré-venda? Encher, ter um hall de materiais para você passar para as pessoas. Essa é a ideia, entendeu? Então, se você tem o seu show com rinço puro organizado, é lindo. Então, a gente tem vários materiais que a gente disponibiliza perante a necessidade da pessoa. Materiais que eles geram resultado, que eles fazem as pessoas terem resultado. Essa própria aula aqui é um material que pode já lhe fazer ter resultado na parte de pré-vendas, concorda? Isso facilita todo o nosso trabalho caso você veja isso, porque a gente não parece que é farsante. E por último, para finalizar, que eu vou abordar de forma bastante objetiva, é o sistema de criação de impacto nas pessoas, que é a fórmula da amizade, a regra de ouro e o segredo da aceleração mitológica. Ou seja, a fórmula da amizade está no livro FBI da Persuasão. Você vai olhar por proximidade. Proximidade é o quão próximo físico você está da pessoa. Então, se você está próximo físico da pessoa, fica muito mais fácil você vender do que se você está afastado dela. 2. Tempo de tela. Quanto tempo de tela ela te dá? Quanto tempo de tela vocês passam juntos? Então, vamos supor que você está vendo esse vídeo até agora. Significa que você me deu 27 minutos de tempo de tela. Vamos supor que você vai para um próximo material meu, ou você vai ver meu Instagram. Agora eu tenho mais tempo de tela e mais ponto de contato, ou seja, você viu meu nome outra vez. E o que é que eu preciso garantir? Que em cada tempo de tela, cada ponto de contato ou cada momento de proximidade eu tenha impacto, ou seja bom para ti, seja show de bola. Às vezes tu não vai me dar todo o tempo do mundo para ver uma live de 3 horas minha, mas tu vai me dar alguns minutos e é nesse minuto que eu preciso de impacto. Beleza? Segunda coisa, quando a gente está abordando as pessoas no pré-vendas, façam com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas. Então, se a pessoa fala muito que ela é autoridade na área, reitera isso. Fala assim, caramba, tu é realmente autoridade, olha todas as informações, os detalhes. Isso é até o que Jesus fala, que é o seguinte, amar aos outros como a ti mesmo. Então, você quer ser bem tratado? Trate bem os outros, faça com que elas se sintam bem. E por último, o segredo da aceleração mitológica não é se a pessoa vai comprar, mas sim quando. A gente percebe que quando um cliente ele não compra, é um tempo de mais ou menos 2 meses para que ele faça a compra através do sistema de follow-up. Então, se você faz um bom follow-up, você garante através da fórmula da amizade, mandando mensagens periódicas, construindo familiaridade, como a gente falou lá na parte da regra de ouro, automaticamente esse cliente ele vai quebrando as objeções que tinham na call. Ele vai se aproximando de você para uma próxima call, ele está muito mais tranquilo, tá? E aqui algumas bibliografias recomendadas. A primeira é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. A segunda é o Negocie Como Se a Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss. O terceiro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Botman. Baita livro, tá? Baita livro, muda o jogo do vendedor. O quarto, para mim, se você fosse começar por um deles, era o Prospecção Fanática, porque às vezes a pessoa não consegue vender por falta de rotina, e é isso. Não é por falta de nada, ela só não tem rotina, por isso que ela não vende. O quinto, o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaefer, que mudou meu jogo na parte de negociações, e o sagrado, né? O Alcançando Excelência em Vendas e Spin Selling. Deixa eu só ver o que tem pro próximo slide. Tá, isso aqui eu não vou abordar com tanta calma, não. Então eu vou ficar por aqui nessa aula. Então aqui eu ia abordar a parte de sistemas de níveis de conexão com os clientes, que eu já entrar mais em especificidades, não acredito que seja necessário para o nosso processo. Essa é a primeira parte que eu falei de pré-vendas, eu vou falar de outra parte só de vendas, depois eu vou falar de outra parte só de objeções. Então vai ser uma série aqui no meu canal para que você consiga acompanhar. Matheus, eu curti muito, eu vou aplicar esses insights, eu vou colocar em prática na minha operação. Pelo amor de Deus, hoje você tem algum material, você tem algum produto de low ticket que eu consiga comprar? Não tenho. A gente tem um diagnóstico que você pode fazer diretamente comigo para entender o seu negócio. E se você fizer sentido, se você achar que é bom para você, você entra na mitologia, você vem conosco para esse ciclo, tá? Então a mitologia é um ambiente que a gente faz com que os mentores escalem com previsibilidade.
Se você for ver, é uma aula extremamente detalhada, passo por passo, de quem já faz isso há 7 anos, tá? Quem já fez isso na rua, quem já fez isso nas empresas, quem já fez isso dando em company, enfim. Tem muita coisa que a gente consegue agregar para você e você só conheceu apenas um dos 3 mentores que a gente tem no processo para te dar segurança. Então vou deixar um formulário aqui embaixo, caso você queira conhecer nosso processo. Fica ligado nos próximos vídeos e espero que esse overview de aceleração comercial tenha te feito ter bons insights e a partir desses bons insights você consiga acelerar suas vendas e bater recordes. Tamo junto, até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal e se esse vídeo fez sentido para você, manda aquele like topado pra gente. Tamo junto, até a próxima.